Olá, pessoal! Quem diria, hein? Eu que pego mais no pé pelo uso do celular, agora estou usando o celular para trabalhar. Pois é, nós somos atropelados por essa pandemia. Estamos lá na nossa rotina de escola, de trabalho, né? Os nossos cursos e de repente houve aí essa pandemia que mudou toda a nossa rotina. Até o momento, sabemos que o mais importante é fazer o isolamento social. Não há ainda medicamento totalmente eficaz, não há uma vacina, né? Aquilo que a gente ouve tem muita coisa que é fake news, então tomem cuidado. Busquem informações então no Ministério da Saúde ou, né, naquele SUS que ele tem a informação, existe um link do SUS também para que você busque informações. Cuidado com fake news. Pessoal, eu estou feliz de voltar a trabalhar. Nós vamos trabalhar de uma forma diferente agora, mas precisamos manter a nossa rotina de aprendizagem. O que eu posso dizer? Não sou youtuber, não sou tecnológica, mas estou aprendendo e me adaptando. Não tenho uma câmera profissional, não tenho isolamento, né, sonoro. Então, talvez vocês escutem alguns vídeos, o carro do ovo, do óleo, da pamonha. Ouçam os meus filhos brincando em algum momento, o meu vizinho assoviando e o outro tocando. Um deles está treinando aí para o vestibular de música, então ele passa muito tempo fazendo a sua aula, né, estudando. Mas o que eu tenho para dizer a vocês? Como vai funcionar? Sabemos que tem prova, recuperação, e agora, professora? Sim, nós vamos manter as avaliações, nós vamos fazer, então, a recuperação da nossa prova, né? Tivemos um número grande ali de alunos que não alcançaram a nota 7, e isso vai ser feito adaptando aí a plataforma, né? Conexão digital. Tudo bem, então? Pessoal, hoje é uma aula inaugural, não vai ser muito estruturada. Eu vou deixar para fazer isso na semana que vem. Então, é mais um comentário e uma retomada daquilo que a gente já trabalhou. É importante que vocês tenham sempre às mãos, né, durante as aulas, o caderno, o livro, a tabela periódica. Isso vai ser imprescindível para nós, ok? Então, preciso da ajuda de vocês em relação a isso. Outra coisa que eu queria combinar com vocês é em relação ao nosso trabalho que já estava agendado. O trabalho, então, das pilhas, né? Vocês podem fazer e gravar um vídeo, e aí eu posso avaliar. Então, vamos manter a prática dessa atividade que eu pedi para vocês. Ah, professora, mas era em grupo. Ok, vocês podem continuar fazendo em grupo, cada um grava uma parte na sua casa e depois vocês juntam e editam e me mandam. Então, vai ser uma forma também da gente ter mais uma avaliação nessa etapa, ok? Algo importantíssimo, material didático. Ele precisa estar presente nas nossas aulas que vão ser agendadas, tá? Teremos aulas ao vivo, teremos aulas gravadas como essa. Mas ele precisa estar presente, assim como a tabela, para a gente utilizar os cartoons e ânions. Eu também fiz aqui umas anotações sobre aquilo que a gente já viu. Mas parece inacreditável que algumas pessoas desconheçam a química, né, e como ela funciona. Então, nós começamos trabalhando sobre as funções inorgânicas. Dentro da química, a gente tem as funções orgânicas, que elas têm as cadeias carbônicas, constituindo, né, as substâncias. E a gente tem as inorgânicas, que nós, então, dizemos que não tem como base a composição de carbono. Podem até ter carbono na sua formação, mas não é a base, não é formar uma cadeia carbônica. E aí a gente viu as 4 funções inorgânicas: o ácido, a base, os sais e os óxidos. Eu vou falar rapidamente deles. Mas olha só, olha essa fake news que eu vou mostrar para vocês agora. Algumas pessoas, então, estavam ali observando a alcalinidade. Então, quando a substância ela fosse mais básica, ela teria ali uma proteção contra o coronavírus. E isso não é uma realidade.
Se isso fosse fácil, assim nós teríamos feito, né? E nós não teríamos aí um número de mortes e contaminados tão grandes. Além disso, eu percebi que alguns elementos ali estavam como alcalinos, ou seja, básicos, quando na verdade são ácidos e a gente sabe disso. Então, além disso, os valores de pH estavam errados. Então, nós vamos comentar também um pouquinho disso. Coisa foi a fala, então, do presidente dos Estados Unidos, né, o Trump. E aí ele fala, então, ele fala numa coletiva, não deveria ter dito nessa coletiva, né? Talvez falasse aquilo em portas fechadas, mas ele disse, então, se o Clorox, né, que é um desinfetante, ele era capaz de matar o vírus fora do corpo, por que não, então, fazer algo para que ele matasse o vírus dentro do corpo? Então, lembra que nós tratamos também sobre questões de concentração, que nós precisamos ter dentro do nosso corpo a mesma concentração, porque lembra que há um transporte de substâncias quando a composição química é diferente. Então, olha só, mais uma falta de conhecimento que fez com que ele cometesse ali uma fala, um erro na sua fala, e isso repercutiu de forma totalmente negativa. Eu sei que não foi bem assim, né? Depois você vai lendo, vai procurando as fontes, porque há os fake news, e aí parece que ele disse por falta de conhecimento mesmo. Mas a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente fala e onde a gente fala, né? Vamos seguir. Começamos então a trabalhar a unidade 1, uma questão de concentração, mas a gente começou a partir da página 39, que fala das funções inorgânicas. Então eu vou falar um pouquinho da característica delas. Um ácido, por exemplo, qual a característica dele? Em solução aquosa, ele libera o cátion H+, ou hidrônio. E a base, então a base em solução aquosa libera então o ânion OH-. E um sal ele tem um cátion diferente do H+, um ânion diferente de OH-. Então ele tem cátion e ânion, ele é um composto iônico, mas difere então, não pode ser, o cátion dele não pode ser o H+, e o ânion não pode ser o OH-, porque se a gente juntar isso, a gente tem uma molécula de água. E depois a gente tem, então, os óxidos, que são compostos binários, então eles estão compostos de oxigênio e mais um elemento químico, sendo que o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo. Então, essa é uma característica dos óxidos, ok? Depois a gente viu a diferença entre ionização e dissociação. Na ionização, os compostos que são colocados em solução aquosa, eles são compostos moleculares, não são íons. E uma vez em contato com a água, eles se tornam, então, íons. Então, eles sofrem a ionização. É o caso dos ácidos. Os ácidos em solução aquosa, eles vão ionizar. Então, vão formar o cátion H+, e um ânion, então, diferente de OH-. Vou pegar o exemplo do ácido clorídrico, HCl, vai formar o H+, e o Cl-. Então, isso é uma característica de ionização. Agora, existem outros compostos que eles já são iônicos, como o exemplo dos sais, das bases. Então, eles já são formados por íons. E quando colocados em solução aquosa, esses íons vão se separar. Por isso que a gente fala dissociação iônica. Então, eles vão separar, dividir os íons. O positivo, o cátion, e o negativo, o ânion. Então, por exemplo, o NaCl, que é um sal, o cloreto de sódio, quando ele é colocado em solução aquosa, vai formar Na+, e Cl-. Então, os íons vão se separar, tudo bem? Também falamos sobre o conceito de ácido e base conforme alguns cientistas. Então, Arrhenius, o que ele diz? Que o ácido é aquele capaz de liberar o cátion H+ em solução aquosa. O cátion, desculpa, pessoal, que um ácido, ele então em solução aquosa tem a capacidade de liberar o cátion H+. E ele diz que a base é aquele elemento ou aquela substância que em solução aquosa vai liberar o ânion OH-. Bom, o Bronsted, o que ele diz? Que o ácido é aquele que vai doar um próton. E a base é aquela capaz de receber um próton.
Lewis, o que ele diz? Que os ácidos, então, recebem elétrons e as bases vão ceder os elétrons. Então, eles só dizem algumas coisas diferentes aí em relação aos ácidos e a base. A gente viu uma escala de pH. Então, valores menores que 7 representam os ácidos, o valor 7 é neutro e acima de 7 são as bases. E aí a gente tem a importância dos indicadores de pH, nós temos vários, né? A solução de repolho roxo, que a gente já fez lá no ensino fundamental. A gente tem a fenolftaleína, temos o azul de bromotimol, temos aquele marcador universal, né? Então, a gente tem outras formas de perceber o que são indicadores. Então, são substâncias que vão ter comportamento diferente num ácido e numa base. Com isso, a gente identifica. Afinal de contas, nós não podemos sair por aí utilizando os órgãos do sentido para identificar ácido e base. Sabemos que o ácido tem o sabor azedo, mas a gente não pode sair provando, porque existem ácidos que são corrosivos. E a base é a mesma coisa, a gente não pode sair provando. Apesar dela ter aquele sabor marrento, né, que a gente diz que é igual de banana verde, nós não podemos sair provando, porque as bases também, existem bases corrosivas. Nós falamos também sobre a nomenclatura, né, de ácidos, sais e bases. Então, segue a regrinha. Se for um ácido, então a gente vai ver a terminação do ânion e modificá-la. Então, se for eto, vai para hídrico, se for ito, vai para oso, se for ato, vai para ico, né? Os sais, então, a gente tem a nomenclatura primeiro, então, o ânion, depois o D, depois o nome do cátion. A base, então, vai ser sempre hidróxido, né? Que é o OH, e o nome do cátion ligado a esse OH. Hidróxido de sódio, por exemplo, vai ser o NaOH. Ácido clorídrico, então, é o cloreto mais o H. E assim por diante. Tudo bem? Eu espero que sim. E os óxidos? Os óxidos, então, a gente vai usar óxido mais o nome do outro elemento. Então, a gente pode indicar também a quantidade de oxigênio. Se for, por exemplo, 2-di, se for 1 mono, se for 3-tri, se for 4 tetra. Então, eu vou dar um exemplo. CO2 tem 2 oxigênios, então a gente chama de dióxido de carbono. E por último, nós falamos também das propriedades da água. Então, a água é um solvente universal, ela tem a questão da tensão superficial, ela tem um calor específico alto, e isso é bom, ela está presente na composição dos seres vivos, da célula, extremamente importante. Vimos a dilatação anômala dela, tudo isso. E aí a gente começou a falar sobre as soluções, né? Falamos sobre os sistemas que são homogêneos ao olho nu, mas quando a gente usa, então, tecnologia ou equipamentos, essa mistura que era homogênea, ela é heterogênea. Então, nós falamos ali sobre as fases. O que é uma mistura homogênea? Quando eu só identifico uma fase. O que é uma mistura heterogênea? Quando eu tenho mais de uma fase. Então, eu identifico, pode ser às vezes da mesma substância, água e gelo, eu vejo 2 fases. Então, é uma mistura heterogênea. O que mais, professora, que nós vimos? Nós vimos o que é uma solução verdadeira, que ela é necessariamente uma solução homogênea. Nós vimos também as dispersões, né, e os coloides. Vimos quem era o disperso e quem é o dispersante. Então, tudo isso nós vimos numa tabela, uma classificação. Então, eu gostaria que nesses dias vocês retomassem isso antes que eu passe aí para a aula mais estruturada. Tudo bem? Eu espero que sim. E aí, a gente vai se vendo aí várias vezes. Não esqueçam, fiquem atentos ao mural, às atividades, porque eu não posso só ficar falando. Vocês têm um momento de colocar isso em prática. E nós temos o canal ali para conversar, que é o chat, o fórum, tá? E aí vocês vão me perguntando as coisas. Beijão, pessoal!